Publish News TV entrevista hoje a presidente ou a ex-presidente, a presidente em saída da Liga Brasileira das Editoras e editora Raquel Menezes. Como foi seu reinado? Reinado? Não, gente, graças a Deus vive não. Tô brincando. Mas quanto tempo foi? Foram 4 anos. Na verdade, a primeira gestão, as gestões da Libre são de 2 anos, a primeira foi de 2 anos e meio. Então, 4 anos e meio no total. A Libre nasceu quando, Raquel? Nasceu quando eu não era nascida, eu falo sempre isso. Olha. Nasceu em 2001. Em 2000 foi a primeira primavera, e aí, logo depois da primeira primavera, veio a Libre. Primeiro foi o evento, depois a instituição. E por que a Libre se tem CBL? A CBL não dá conta do mercado inteiro. Eu sempre digo, e hoje eu posso falar com mais conforto disso, que talvez o ideal fosse uma grande confederação que tivesse representação de todas as editoras, de todas as classes, né? Ao invés dessa sopa de letras que a gente vê por aí. Mas enquanto não é assim, a Libre tem que existir, tem que resistir, tem que defender alguns conceitos que acho que são os editores independentes, pequenos e médios, como as pessoas preferem me chamar, defendem, como biodiversidade, equidade, sustentabilidade do mercado. Você acha possível essa confederação? Porque a ideia parece maravilhosa. E é engraçado que não é uma ideia minha, não foi você que pensou isso, não, várias pessoas do mercado pensam a mesma coisa. Não sei, talvez por vaidade não seja possível, as pessoas gostam de ter suas próprias instituições. Talvez não seja possível porque essa confederação, qualquer coisa que a gente possa chamar e quando for criada, institucionalizar, ela vai precisar pensar mesmo no mercado como um todo e não segmentado para algumas pessoas. Para alguns players somente, né? Por meio de conselhos ou de diretorias? Eu acho que sim, eu acho que tinha que ser uma coisa em que tivesse um diretor executivo remunerado, porque há efetivamente a dificuldade de você estar à frente de uma instituição que demanda muito do seu tempo, muito do seu trabalho, tem enormes qualidades, enormes benefícios disso, mas você demanda muito do seu tempo e é um trabalho que não é remunerado, né? Então, um diretor executivo, um presidente que é remunerado e um conselho consultivo que, de fato, seja um conselho que represente o mercado. Não pode ser os 5 maiores e as 5 maiores, né? Tem que ser um conselho diverso. Eu acho que, se isso existir um dia, é sinal de que o nosso mercado está mais saudável do que está hoje, né? Então, a esperança que eu tenho de que algo parecido assim exista um dia é que vai ser sinal de que a gente tem um mercado, pelo menos, caminhando para estar equânime, sabe? Você me fala que a Libre ocupa um espaço que a CBL não dá conta. Como você consegue me explicar, basicamente, o que dá conta a CBL, ou o que prioriza a CBL, e o que a Libre atende? Eu acho que não é uma questão assim, Libre, eu sempre falei isso, né? Não é uma questão Libre versus CBL, Libre versus NEL, os NEL versus... Mas pelas funções que CBL e tal. Os NEL têm a função de sindicato, então é uma coisa que não dá para mexer no sindicato, enfim. E aí, estando à frente de uma instituição durante 4 anos e meio, você também consegue entender um pouco o lado do outro, né? Você tem uma instituição de mais de 70 anos, tem uma máquina que precisa gerar e ela precisa existir independente de qualquer coisa, às vezes talvez você deixe de priorizar os seus associados para priorizar a instituição, né? No sentido de que você vai fazer um evento bom ou você vai fazer algo que seja bom para os associados ou algo que seja bom para a instituição, né? Aí eu penso, por exemplo, na Bienal.
existe coisa mais... E aí é engraçado, assim, parece que só eu tô falando, mas não é, todo mundo fala. Existe coisa mais falida, inclusive conceitualmente, do que a Bienal, seja do Rio, seja do São Paulo. Não existe, porque são eventos megalômanos, assim, efemérides do livro, que no final das contas ajuda muito mais as associações, as instituições a se manter do que o mercado, como as editoras, quem está lá, quem está investindo, né? Por ser muito caro fazer um stand, por exemplo. Exatamente, enfim, só que eu lembro mesmo que sempre fala, né, da crise da síndrome de Estocolmo que as editoras têm, né, e aí quando não é Saraiva, quando não é isso, é Bienal, as pessoas acham que precisam fazer, e eu não estou dizendo, por exemplo, a gente fez um stand coletivo hoje, esse ano na Bienal do Rio. Então, assim, as pessoas acham que precisam estar, as pessoas investem às vezes meio um apartamento para ter um stand, e aí fica uma coisa meio entre o marketing, entre a exposição para os seus clientes, mas também é um meio de você... Enfim, é uma coisa que você não sabe ainda qual é o propósito daquilo. Não é necessariamente para apresentar o livro para o seu leitor, porque se for, você pode fazer um show muito menor. Ah, quero apresentar as minhas novidades. Você faz num espaço muito menor, tão charmoso quanto, ou mais charmoso, inclusive. Se for para a pessoa comprar ali na internet, comprar no player que tiver com preço melhor. E você faz uma área para receber seus clientes. Você não precisa fazer estandes faraônicos para... E aí entrar, sei lá, na linha de marketing, na rubrica de marketing, enfim. Não sei, mas é porque isso, o mercado ainda está agindo como se agia há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Mas a gente não está pro bem e pro mal há 10, 15 anos atrás. Então a coisa tem que ser diferente, né? Tem uma coisa que é muito maluca nisso tudo, né, Raquel? Porque, sei lá, a gente vai para os números, né, sei lá, a porcentagem da população de leitores, então talvez seja menor que 10% dos que compram livro e leem livros assiduamente e tal. E entre os leitores, a maioria nem presta muita atenção em quem é a editora, porque não entende essas questões da editora, né, da importância que tem a editora para a cultura brasileira, afinal, porque ali tem critérios, tem, né, tem um investimento, tem toda a cadeia do livro, que até ele ser livro, sim, na mão das pessoas que parece que não conhecem isso. Eu acho que não sei se grande e daí massa, faz pro essa, grande leitor, não sei, acho que para a maioria das pessoas não, mas eu acho que pros nichos sim, né, então principalmente hoje com os movimentos afrodescendentes, afroliterários, as pessoas sabem quais são as editoras que devem procurar e quais são os critérios dessas editoras. E aí você vê o crescimento de editoras que investem nisso no seu catálogo, seja de modo genuíno, seja porque é um reflexo do mercado, também não vejo problema nenhum se for por um reflexo do mercado. Aí você falar as coisas mais específicas, né, que é quadrinhos, geek. Então, acho que por um lado não tem, ou talvez assim, a minha editora especificamente, como é uma editora de literatura, mesmo de literatura portuguesa, a gente já... as pessoas sabem um pouco mais. É que eu acho que tem dois tipos de leitor, né? Aquele leitor que conhece um pouco, no final das contas todo mundo vai reclamar do preço do livro, mas assim, que é a minha grande revolta quando eu tô tomando um café com os amigos. Mas livro é muito caro, tenho vontade de... Aí o cara deixa na padaria um café e 3 pãezinhos, um livro, né? E aí você tem que convencer, não, olha, pra montar faz assim, 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 enfim. Então, tem esse leitor que conhece a editora. Acho que não é um leitor que a gente pode dizer que já está mais formado, né, mais preparado, ele sabe o que ele quer. Ele sabe onde ele vai encontrar uma boa tradução do Bataille, por exemplo. E aquele leitor mais efêmero, digamos assim,
que compra livro, como poderia comprar qualquer coisa que está na moda, né? Então, sei lá, Marie Kondo está na moda, ou Marie Kondo, não sei, nunca sei. Então vai comprar o livro da Marie Kondo e vai aprender a como organizar a sua casa, não sei o que e tal. E aquele leitor que a gente pode chamar de leitor contínuo, que é o leitor que está sempre lendo e sabe do que gosta, sabe o que quer. Marie Kondo, Mary Kondo. Você vai mais para o francês? Acho que sim. Por quê? Porque eu acho que é mais sensual, mais charmoso. Acho que é isso. Marie Kondo, sim. Eu, a propósito, assisti no final de semana todo e fiz Marie Kondo na minha casa. Sério? Você teve coragem? Só não fiz o dos 30 livros. Aquela coisa de jogar as roupas na cama e escolhendo, então, você fez isso? Não, a parte de brigada, dizer não quero mais você, mas você valeu muito a pena, não. Mas a parte da arrumação rolou, assim. Mas foi voltando de uma viagem. Que às vezes muita coisa saiu de casa, assim? Muita coisa saiu de casa. E aí, tava meio entediada, comecei a assistir a série no Netflix. E aí peguei e falei, vou fazer. Vou fazer do jeito dela. E aí tirei tudo e quando aquilo tava assim, em cima da minha cama, eu falei, gente, eu não tenho a menor condição de lidar com isso. O que eu vou fazer? Eu tenho um filho, Dionísio, falei, Dionísio, vamos pro parquinho. Catei Dionísio. Levei Dionísio pro parquinho, só que eu tinha uma viagem no dia seguinte. Acho que foi pra vir pra São Paulo, inclusive, depois ia pra roça com o Léo. Então, tipo, dentro daquela bagunça, fiz a mala, fiz tudo que eu tinha que fazer aqui. Tava só quando eu voltei que eu conseguia, com uma garrafa de vinho, encarar Marie Kondo e as minhas roupas e as minhas coisas. Mas eu consegui fazer. É difícil abrir mão das coisas? Não é não. Acho que é uma circulação de energia. O papo tá, né, todo... Mas eu acho que é uma circulação de energia importante, né? Você vê umas coisas que você não usa, que tá ali por quê, enfim. E eu, na verdade, eu sempre faço essa coisa de estar renovando o guarda-roupa, digamos assim. Renovando as coisas, né? Mas eu acho que esse método que ela usa de você olhar tudo que você tem é de fato um método diferente. Eu acho que até mexe um pouco no seu modo de consumir, não sei. Não que eu seja uma consumista, mas... Quer dizer, todo mundo né? Consumista. Mas agora tento um pouco menos, assim, que aí você vê... E aí várias coisas que você não usava mais, você volta a usar. É legal. Tirando aquela parte do... Agradece, ajoelha, agradece a casa. Essa parte é meio... Mas acho que é tudo assim, né? Pelo menos eu tento... Eu sou uma pessoa muito... Não sei se política... Eu tenho uma amiga querida, Selene, que é editora da Veryland. Eu brinco que ela é calvinista e ela diz que eu sou também extremamente flexível. Eu quero sempre ver os 2, 3 lados, 5 lados que as coisas têm. Então a gente tem conversas assim, longuíssimas, que começam, sei lá, no Sabor em Pó, vai terminar na teoria da humanidade. E a coisa da Marie Kondo é isso. No final das contas é uma bobeira, né? Aquela parte de agradecer, de ajoelhar, de agradecer a casa e tal. Mas tem um conceito ali que se você olhar com esse olho do aprender a lidar com as suas coisas, aprender a lidar com o consumo, é bom, ou seja, tudo dá pra você tirar um proveito, eu acho. O que a sociedade, nós, a coletividade está precisando pôr para fora? Renovar. Às vezes eu acho que a gente está precisando parar de botar para fora. Eu tenho a sensação, e aí se dizer política, mas sendo política porque não dá para ser política, acho que desde 2013 as pessoas começaram a colocar muito para fora e tudo para fora e qualquer coisa para fora, de um modo até um pouco mimado, né? Isso eu não quero, isso não me satisfaz. E aí a coisa passou a ficar muito egocêntrica. E todo mundo tem opinião sobre tudo o tempo inteiro, né? Você tá ali, você não pode dizer que você gosta disso, que você não gosta daquilo, porque vai ter 50 pessoas dizendo o que você gosta. Então, eu não sei, acho que tá num momento
pelo menos eu acho, é das pessoas contemplarem mais e analisar um pouco mais as coisas do que tá botando para fora, porque as pessoas estão botando também qualquer coisa para fora o tempo inteiro, né? Afinal, fora é uma coisa que é uma abstração, fora. Né? Fora, e aí? Tá botando pra fora, sei lá, o prato que comeu, a viagem que fez, o jantar que não sei o quê, a opinião política, o livro que assistiu, o livro que não gostou, quer dizer, o filme que assistiu, o livro que não gostou. Essas pessoas estão exteriorizando demais, né? E eu acho que não tá dando tempo de uma autoavaliação, né? De pensar junto, não sei. E às vezes quando coloca para fora uma opinião acaba acorrentado por isso, de certa forma, porque, putz, já disse, agora não posso voltar atrás. Não tem, eu tenho a sensação de que não tem isso, porque as pessoas não podem dizer o tempo inteiro o que elas quiserem, elas podem mudar de opinião, não sei. Eu só ando meio preocupada mesmo com essa exteriorização contínua que a gente tem vivido, sabe? Esse compartilhamento, inclusive o compartilhamento, não sei nem se dá pra chamar de literal, né? Você recebe uma coisa, você não leu, você já compartilha pela chamada, qual a consequência que isso vai ter, não importa, enfim. Então não sei, acho que a gente está precisando mais de um momento contemplativo e de interiorização e de autoentendimento para entender o outro do que exteriorizar. Acho que exteriorizar a gente já exteriorizou demais, sabe? Raquel, por que ser editora? Como é que nasceu isso? Nasceu na faculdade. Eu queria estudar letras, eu gostava. Sempre gostei de livro, de leitura. Acho que meu romance preferido até hoje é o Primo Basílio, isso é desde os 15 anos. Então, era algo que eu precisava fazer, né? Mas eu venho de uma família, acho que eu fui uma das primeiras pessoas, fui a primeira pessoa a entrar na faculdade pública, né, da minha família. Não era uma família de leitores, enfim. E aí isso era uma coisa complicada, não todo mundo achava que eu ia ser professora. E aí tinha, obviamente, todos os, não, você vai ser professora, você tinha que ser engenheiro, você tinha que ser... Quando eu entrei na faculdade, aos 17 para 18, estava na moda todo mundo fazer informática ou engenharia de produção. Todos os meus amigos estavam fazendo engenharia de produção e a minha família inteira queria que eu fizesse informática, seja lá o que fosse fazer informática. Eu falava, caraca, eu não sei nem fazer. Eu mal sei fazer uma equação de segundo grau, não tenho a menor condição de fazer. Isso era o quê? Era 2003. E aí eu entrei na faculdade de letras sabendo que eu não queria ser professora. E aí eu falei assim, bem, lá na faculdade eu vou descobrir o que eu posso fazer, né? Só que, eu não sei se principalmente nesse período, mas certamente nesse período, as editoras, pelo menos no Rio, elas não eram necessariamente ocupadas por estudantes de letras, né? Os estudantes de jornalismo tinham esse mercado no Rio de Janeiro com mais espaço. E aí, mas ainda assim consegui fazer uns freelas em umas editoras, e aí eu comecei a pensar, acho que é disso que eu gosto. Aí eu criei uma revista com amigos chamado Pequena Morte, era um portal de literatura, e tinha ensaio, tinha poema traduzido, tinha poema de jovens autores, ensaios fotográficos e quadrinho. Uma coisa bem legal. E eu falei, eu acho que eu gosto não só de editar o texto, mexer no texto, mas de algum modo decidir fazer a curadoria daquilo que as pessoas podem chegar a ler ou vão ler. E eu falei assim, eu gosto mesmo então de edição de livro. E como eu não quero ser professora, por aí que eu vou. Então a história é mais ou menos essa. Pequena Morte. Pequena Morte. Como é que foi isso? Esse nome? Durou quanto? Durou de 2005 até 2007. Peraí, foram algumas edições, era bem legal. E a sua editora? Então, a minha editora, que tem esse nome por um acaso gigantesco, não tem esse nome por minha causa. Oficina Raquel não é por causa da Raquel? Não é por causa da Raquel. Ou melhor, é por causa da Raquel, mas uma outra Raquel.
O Ricardo Pinto de Souza foi quem fundou essa editora em 2005. E ele tinha uma noiva chamada Tatiana Raquel. E ele quis homenagear a noiva. Ele chamou de Oficina Raquel. Só que o meu atual ex-marido foi um dos primeiros autores. E aí tinha essa coisa da revista, bem naquele circuito pequenininho da UFRJ, que é onde eu me formei, essa galera toda se formou. As pessoas começaram a achar que eu era editora. E eu dizia, não, nunca vou botar o meu nome numa editora e tal. E era engraçado porque eu recebia alguns originais, sabe? E eu dizia, olha, eu vou encaminhar pro Ricardo, porque o Ricardo que é o dono. As pessoas diziam, você é mentirosa, você não quer publicar, aí você não tem coragem de dizer, e não sei o que e tal. E aí, em 2010, eu já tinha trabalhado, feito uns filmes para Nova Fronteira, para Record. Eu tinha feito algumas coisas. A gente editou uma edição especial da Pequena Morte, que era uma edição de poesia. A gente selecionou todos os poemas que a gente tinha publicado e convidou alguém para fazer um ensaio curto de uma lauda sobre cada poema. Uma edição bonita. E aí eu falei, quero mesmo agora trabalhar com livro. Aí tinha pensado em abrir uma editora, fazer alguma coisa assim. E o Ricardo falou, olha, por que ao invés de você abrir uma editora, você não vem trabalhar comigo na Oficina Raquel? Tá, pode ser. E aí eu comecei a trabalhar com ele, meio que pra aprender e tal. Só que a editora era artesanal, que era o forte dele, e aí eu tentei convencê-lo a não fazer artesanal, porque apesar de ser uma coisa da qual eu gosto muito, você não consegue dar um grande alcance, né? Você vai fazer 100 exemplares, 150 exemplares. E eu sou o tipo de editora que, assim, por mais que hoje eu trabalhe com baixas tiragens em alguns casos, né, a ideia é que você leve o livro a maior número de pessoas e não o melhor conteúdo, né? E não só para aquela bolha que cerca o autor. Pelo menos essa é a minha ideia. É claro que a gente não consegue fazer isso sempre em todos os livros. Então, eu convenci a não fazer mais artesanal e a gente foi se ajustando e tal. Só que ele entrou como professor efetivo na FRJ e ele falou, você quer ficar com a minha parte? Quer fazer tudo? Eu falei, então tá bom. E aí fiquei com a Oficina Raquel. Ser professor não é tão ruim assim quanto você pensava na faculdade? Não, eu acho que ser professor é muito bom. Eu admiro todos os meus professores e devo a eles tudo que eu sou. Sério, não é professora, eu não estou falando isso da boca pra fora. Mas acho que não tem a ver mesmo com o meu perfil, né? É só isso. Você dá na cabeça de alguns alunos? Não é isso, na verdade. É que eu tenho a sensação de que o magistério, principalmente na área acadêmica, né, na universidade, que aí seria... E assim, eu não queria, mas eu fui fazer mestrado, terminei o doutorado em 2017. Então assim, tá aí, né? Em quê? Literatura portuguesa. Qual foi a sua pesquisa? Foram as releituras das cartas portuguesas da Mariana Alcoforato, assim, como a literatura contemporânea portuguesa revisita as cartas portuguesas da Mariana Alcoforato. Bom, tem um pouco de feminismo, tem um pouco de edição, que eu acabei enveredando pra caramba a pesquisa para edição. E não sei se você sabe, mas as cartas portuguesas foram descobertas na França, na verdade. E é um texto em francês. E há quem diga que o editor, esse ser magnânimo, fez isso como uma estratégia. Na verdade, não existia Mariana nenhuma. E foi redescoberto pelos portugueses, redescoberto assim, relido e aproveitado no século XIX, pelo romantismo. Então, o que eu defendo na tese é que é um símbolo do amor português, as cartas, né? Inclusive porque é um amor não realizado, né? A Mariana se apaixona do Marquês de Chamilly, e aí eu posso responder talvez agora a pergunta da Marie Kondo de novo, dizendo que talvez tenha a ver com a tese e gostar mais do francês mesmo.
ela se apaixona pelo Marquês de Chamilly, que estava em uma guerra lá estava defendendo a França em Portugal. Ela era uma freira e se apaixonam. Ele volta para a França e ela manda 5 cartas. A primeira, apaixonada, dizendo, olha, você não vem, né, tô te esperando. E as demais vão começando a ficar mais, digamos assim, enfáticas. Você não me ama mais, você não me quer, você me usou, né? Imagina, o meu nome é minha família, você não pode esquecer que tem uma família. Então, é um texto muito interessante, mas muito mais do que o texto romântico são as leituras que você pode fazer a partir dele, nessa coisa do trágico do romance, sabe? Tipo, Romeu e Julieta, né? História de amor só é boa quando tem fim, porque senão o amor não consegue durar o casamento e os filhos, etc e tal. Aí eu trago um pouco de Inês e Pedro também, que é mais ou menos isso, né? Tipo, eles são amantes, se amam muito, mas Inês tem que morrer para que o amor seja para sempre. Então, é isso. A acadêmica e a empresária se conversam, tomam um café da manhã numa boa, ou às vezes brigam, como é que é? É difícil. É difícil. Mas toma um café, né? Eu tenho essa personalidade muito flexível, então eu tento fazer com que elas conversem numa boa. Na verdade, esse tipo de pergunta é meio estúpida, né? Eu lanço, mas para poder ter uma resposta. Porque na verdade as coisas não são excludentes, né, Raquel? Não, acho que não. Eu acho que não, né? Eu acho que todo mundo tem um pouquinho de cada coisa. E é claro que algumas características vão ser superiores, né? Mas não sei, também eu acho que empreendedora eu tenho a certeza de que sou. Empresária já... É claro que é isso, né? São coisas que conversam, uma coisa está dentro da outra, mas empresária, assim, tipo, essa coisa do terno, mas assim, diferentinho. Mais ainda, líder por 4 anos e meio de um segmento significativo desse nosso meio. Sim. Foi tranquilo? Foi. Tirando as intranquilidades, foi muito tranquilo. Então não falemos das tranquilidades. A tranquilidade não precisa nem... Não precisa nem ser falada, né? Foi difícil, porque eu peguei um período político muito difícil, né? A gente não... Eu peguei o Brasil vinha numa ascensão, né? Que nem aquela capa da Veja, e aí parece que eu assumi e o Brasil, mais ou menos isso aí, deixaram de existir as compras do PNBE, então foi bem difícil. A gente tinha a Primavera por 2 anos, conseguiu ir a vários estados, né? A gente fez Rio, a gente fez Belo Horizonte, a gente fez São Paulo, a gente fez Salvador, num circuito que era do BNDES, né? Era financiado pelo BNDES. Então, a Primavera do Rio, que sempre foi um evento apoiado pela prefeitura, quando entra o Marcelo Crivella, deixa de receber apoio. Então foi bem complicado mesmo. Sem falar que eu acho que as editoras, por essas questões políticas também, econômicas, né? Político-econômicas, não sei se deixaram de acreditar na entidade, ou mais entidade, seja lá o que for, mas as pessoas também começaram a ficar mais autocentradas, né? Eu preciso resolver a minha coisa, eu preciso pagar o meu boleto, eu preciso... Né? E essas entidades, qualquer entidade, seja ela pequena, seja ela muito grande, eu imagino que os meus colegas de entidade podem não dizer, mas tem a mesma sensação, que é muito melhor se você tem um quadro associativo efetivamente participativo do que um quadro associativo que vê a associação como uma prestadora de serviço, sei lá, algo que tenha só que fazer, né? Não um conjunto em que todo mundo tem que trabalhar junto, a ideia de coletivo. E daí na crise isso se ressalta? Acho que sim, né? Porque na crise
Eu acho que a crise ela é um momento para você chegar num ponto de equilíbrio, o qual a gente ainda não chegou e não sei quando que a gente vai chegar. Mas na crise, as histerias são reforçadas, né? Com certeza. Você ficou mais isolada, provavelmente. Não sei se isolada. Isolada não é necessariamente o termo, mas acho que a coisa ficou menos participativa. Não quero dizer também que foi um isolamento, né? Mas eu consigo entender, né? As pessoas começam a priorizar os seus próprios negócios, as suas próprias coisas. E o que você, nessa turbulência toda, você alcançou algumas coisas. O que você elencaria? Eu acho que uma coisa que foi boa para... Você está falando pessoalmente ou está falando... Pessoalmente, acho que pode entrar também, mas... Para a associação. Em princípio, pela associação. Eu acho que... E é claro que isso é o fruto de... Para Liga, eu gosto do nome Liga. Liga é bom, legal, né? Sim. E tem esse jogo interessante de Libro. Verdade. Dá um resultado bom. Os independentes são sempre muito criativos, né? Pra fazer. Eu acho que isso foi resultado de todos os colegas que vieram antes, né? Sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que uma função boa um resultado positivo foi, sei lá, por exemplo, a casa na Flip, né? Eu acho que deu uma visibilidade para a entidade, institucionalmente mesmo, que sempre foi uma ação institucional, nunca uma ação comercial, né? Para a associação que não tinha, né? Muitas pessoas não conheciam, não entendiam o papel que a Libre representava. E a Libre, dentro da casa em Paraty, trouxe algumas discussões importantes para o livro, para a pauta do livro leitura, né? A gente recebeu a senadora Fátima Bezerra, o diretor do livro leitura, o Guilherme Helpas, no penúltimo ano. Então a gente sempre levou essa pauta para a Flip por entender que ali é um palco e um espaço bom para levar essa pauta, né? Primeiro porque o mercado está ali e o leitor, o mediador de leitura, assim, todas as mesas que a gente fez voltada para o mediador de leituras foram de grande público, sabe? O que significa independente? Independente é aquele que, no final das contas, tem a responsabilidade pelo seu catálogo, né? Você tem uma independência de escolher o que você vai decidir. O seu faturamento, a sua receita, a sua gestão financeira, ela não está dependente e ligada a nenhum grande grupo, ou a um banco, ou partido, ou rede de TV, seja lá o que for. Então você tem total e completa autonomia para decidir o seu catálogo, como é que ele vai ser. Acho que isso que faz uma editora independente, né? Não o tipo de livro que ela publica, né? Se é de esquerda, se é de direita, né? Acho que algumas coisas... E aí, você me perguntou no início dessa coisa de botar mais para fora, né? Que as pessoas podiam entender um pouco mais, né? Ou podiam procurar entender um pouco mais, né? O que é ser um editor independente? Ele não é necessariamente pequeno, né? Tem alguns associados nossos que já têm um tamanho um pouco médio, como Autêntica, por exemplo. E é uma editora independente que tem lá o seu catálogo belíssimo, diga-se de passagem, eu acho um grande case da Autêntica, que consegue, com seus selos, publicar livros, sei lá, não é para o grande público, né? Mas livros com uma saída maior e mantém ali um selo Autêntica muito forte, publicando Spinoza, Bataille, esses grandes nomes que a gente precisa ter, sabe? Aí você tinha falado assim, o que eu alcancei como presidente da Libre, ou pessoalmente? E pessoalmente? Pessoalmente você faz uma rede de contatos boa, né? Isso é...
Nesses últimos 5 anos, tua editora, você desviou muito o foco da sua editora? Teve que se dividir muito? Assim, eu não vejo a hora de poder trabalhar na minha editora. Não, eu trabalho na minha editora, até porque somos eu, meu sócio e 2 funcionários. Então, mas são 24 horas as mesmas, né? Então não vejo 2020 poder cuidar do catálogo mais. Eu vinha a São Paulo só para fazer as coisas da editora, por exemplo. E sempre rola uma divisão, assim. Mas também, por outro lado, eu tenho total consciência de que algumas vezes você é recebido ou te atendem porque você é presidente de XYZ e não por causa da editora X. Então, tem esse valor simbólico que é importante, né? Que é bacana, que faz com que você consiga crescer. Qual é o teu sonho como editora? Gente, meu sonho como editora? Onde você quer chegar? Qual é a tua... Não sei se dá para dividir sonhos e planejamentos. Se há uma... o que a gente coloca na utopia para poder seguir e o que é planejamento mesmo dentro dessa utopia, enfim. Sim. Aliás, você acredita em utopias? Acho que a gente tem que acreditar para se manter vivo, para manter a função, sabe? Mas é aquele acreditar que nem bruxa, sabe? Que nem Papai Noel, quando você tem... Meu filho agora tem 9 anos. Ele acredita no Papai Noel porque é conveniente para ele acreditar, mas acho que ele não acredita mais, né? Então, utopia é isso, né? É uma conveniência. Não sei, sonho, tão difícil, né? É difícil, mesmo que justamente de separar o sonho do planejamento, né? A Oficina Raquel quer ser a Companhia das Letras? Não, a Oficina Raquel não quer ser a Companhia das Letras. Apesar de achar a Companhia das Letras uma editora primorosa, né? Pelo menos até pouco tempo era uma grande editora. Quer dizer, ainda é, mas tem lá um livro de uma Mariana Rui Barbosa, umas coisas assim que você fala, nossa, não combina, podia ir para outra editora, mas enfim. Quer ser a Gallimard? Eu acho que a Oficina Raquel quer ser a Oficina Raquel sustentável, quer descobrir novos autores, mas também quer fazer traduções de clássicos importantes, como o Riso do Bergson. A Oficina Raquel quer ser, dentro do trágico que é ser uma editora, né? Assim, ser uma editora que tenha êxito, que tenha sucesso. Mas eu acho que não tem uma mira, assim, que queria ser igual a... Quero ser uma editora forte, uma editora consistente, uma editora sustentável, enfim, com os boletos em dia. Como vai a mãe, Raquel? A mãe Raquel. E o filho da Raquel? Aproveitando para falar do filho da Raquel. O filho da Raquel é uma graça. O filho da Raquel, nossa, ele é uma criança especialíssima. Eu sei que eu sou suspeita, né, pra falar assim, mas ele tava conversando com o Léo ontem. Inclusive, eu acho que a gente vai ter uma relação ainda melhor quando ele for maior ali pela adolescência. Porque agora, assim, a gente não pode falar de alguns assuntos e aí tá nessa fase difícil de 8 anos, 9 anos, querendo ser meio pré-adolescente, então você tem que dar uma segurada. Mas todos os que eu posso dizer assim, defeitos dele, eu vejo que vai trazer um jovem, um adulto muito vigoroso, sabe? Criativo e questionador. A questão é conseguir, acho que você deve saber disso tanto quanto eu. Como é que você consegue equilibrar essa criatividade, esse questionamento, e isso dentro ali de uma estrutura que você tem que oferecer e dizer, olha, tu não pode, não questiona tanto, aqui não questiona, né? A dificuldade é essa. Eu ia adorar, por exemplo, que o Dionísio fosse meu afilhado, ia ser muito mais confortável. Ou o meu sobrinho.
Sendo filho, a responsabilidade é bem maior. Mas enfim. É difícil a maternidade, assim, combinado com tudo, enfim. Muito. Não, eu sempre falei assim, a maternidade pra mim ela não é difícil do ponto de vista prático, sabe? Não é... É claro que às vezes assim, o Dionísio sai 4h30 da escola. Então eu tenho guarda compartilhada com o pai dele. Então eventualmente vai interromper o dia de trabalho, então eu tenho que ter pensado na babysitter para ir buscar, não sei o que e tal. Aí ela busca, leva ele lá no escritório, ele fica lá, e ele fica empurrado por estar lá. Então ele resolve que ele vai trabalhar. Ele estava num evento essa semana no Lê, e aí ele gosta da Nelly da Books, e aí ele falou, mãe, eu vou ali trabalhar. E aí ele estava lá sentado, passando os livros e recebendo, fazendo as operações de venda. E aí eu falei, não, você pode trabalhar, não tem problema nenhum, mas quando eu te levar na editora, dá uma trabalhada também, quando eu pedir pra você pegar uns livros pra mim, ajudar a Ângela a guardar, armazenar. Ai não, mãe, eu gosto mais de livraria, é mais legal trabalhar na livraria. Eu falei, tá bom. Mas esqueci a pergunta. Toda vez que fala de filho é isso, você vai assim, vai. Não, mas é isso mesmo, isso também demonstra. Vou dividir um pensamento com você e você comenta, por favor, Raquel. Eu tenho a impressão de que, de modo geral, mesmo entre pessoas que também têm filhos, porque, enfim, é a coisa mais comum, né? Há uma certa incompreensão sobre as questões que têm as pessoas que têm filhos. É como se fosse um problema seu. E só sei, eu não tenho nenhuma participação. Eu quero a minha reunião nessa hora, eu quero o meu serviço feito, eu quero você aqui na empresa e se vira. Sim. E como se as pessoas pudessem se formar de forma mágica, sem a presença, sem o cuidado e tudo mais. Não falta uma coletivização maior, assim, nesse caso? Ou não, é assim mesmo? Ai, falta sem sombra de dúvida. E uma coisa que eu não contribuo no mundo é para essa coletivização. Acho que, explicando melhor, né? Por ser mulher, eu sempre fiz questão de resolver a vida do Dionísio, assim, o que eu precisava fazer para não precisar levar ele na reunião, não sei o que. Tinha umas poucas reuniões, para não ser vista como a mãe, para não ser vista como, para não, sabe, para isso não depor como um empecilho na vida, sabe? Ai não, lá vem a mãe com o filho. E eu sei que eu tô, tipo, jogando contra, sabe? Mas foi... E eu lembro que uma vez eu já conversei com meu ex-marido sobre isso, ele falou... Aí eu falei, mas olha, gatinho, você tem que reparar que quando você leva o Dionísio para a faculdade, por exemplo, para assistir uma aula com você, todo mundo acha... Você é rapaz, você é menino, certamente quando você sai com seu filho, né, ele tá fazendo alguma coisa, é tudo muito mais... As pessoas têm um olho melhor do que quando é a mãe levando, sabe? Sim. Porque tem uma coisa assim, ai, pai. Como se fosse um heroísmo. A mãe... Aí a mãe... A imagem, se a gente fosse fazer uma charge, né? Uhum. O pai, assim, tá todo elegante com a mochila, não sei o que lá, de mão dada com a criança, e a mãe seria aquela toda descabelada, vindo com as pastas embaixo, a criança, sabe, sendo empurrada. Então, porque também acredito que não dá pra você entrar em todas as lutas. Essa foi uma que eu resolvi não levar. Então, normalmente, mesmo quando o Dionísio é um empecilho de fazer alguma coisa, né, que for doente, seja lá o que for, eu tento não exponho, não digo que é isso, não uso ele como justificativa, tirando umas coisas muito íntimas. Mas não sei se era isso que você queria ouvir. Eu não sei o que eu queria ouvir, eu nunca sei o que eu quero ouvir, eu tento ouvir mesmo. Esse é o exercício mais difícil, né? Ouvir. Sim. Mas eu vou te dizer que falar do Dionísio também não é fácil pra mim. É? Não.
Eu lembro, na Flip esse ano foi a primeira vez que me chamaram para falar sobre maternidade, né? E aí uma amiga minha falou, mas você vai falar de maternidade? Eu falei, vou, me chamaram, vou. Porque de fato, assim, só os meus amigos, a maternidade não é uma pauta que eu... Maternidade da mulher, a mulher é a maternidade, não é uma pauta que eu levanto. Eu falo do Dionísio em umas situações muito íntimas, né? E aí eu fui falar, e foi ótimo, a fala foi ótima, mas foi realmente muito difícil. É muito mais fácil falar no Senado sobre o crucifixo do que falar dessa relação assim, tão íntima, tão incondicional. Porra, é foda. A gente tem, acho que um dos objetivos dessa entrevista, dessa série toda, é tentar mostrar um pouco do que compõe as pessoas que formam esse mundo do livro. Certamente a maternidade te forma e ela está nos seus olhos quando você vai escolher um livro, de alguma forma misteriosa. Tudo que você viveu e vive está em você como editora, né? Sim, sem dúvida. E o Dionísio está nisso o tempo todo, ele é um ótimo, ele conversa bastante assim para os eventos, aí ele diz que os eventos que ele gosta, eventos que ele não gosta, enfim. E ele tem uma coisa já uma vez e aí mãe, pai, é pouco, seja lá o que for, né? A gente foi uma vez no cinema. Não, só não. Você não é não? Completamente. A gente foi ao cinema, e aí no final, nem lembro qual foi o filme. E aí subiram os créditos, apareceu logo o mar. Muito logo, horrorosa, né? Não sei, tem umas coisas assim. Enfim. E ele tem um livro que ele escreveu com o pai, chama Trezinho do Dionísio. Ele morre de vergonha disso. Ele adorou fazer, a vibe de fazer foi ótima. É um livro que, na verdade, que ele foi inspirado no Trenzinho Caipira. E aí, quando a ilustração da Sara chegou, a gente falou, nossa, esse moleque é o Dionísio. Luiz, escreve com o Dionísio para ficar bom. E aí nessa altura a gente já estava casada, eu não podia ir para casa. E depois escrever ficou realmente uma obra fofa, mas o Dionísio morre de vergonha. Assim. E publicou? Publicou. Olha que legal. Foi comprado pelo Leiturinha, assim. É um autor de sucesso, uma menina. E é bom, dialoga um pouquinho com o poema do Ferreira Goulart também. Quer dizer, o Dionísio não sabe disso, né? Mas na condução lá que o pai fez e tal. É bonitinho, vou mandar para Poesia, você citou aqui na sua revista publicar poesia e tal, é uma leitura que você costuma ter? Sim. Posso responder a do sonho de novo? Pode. Eu queria que a Oficina Raquel fosse uma grande editora publicando só poesia. Aí isso é utópico. Nossa, isso é... Mas não está no planejamento. Isso é muito revelador. Por que poesia? O que há de... Você chama de poesia ou de poema o gênero? Poesia, porque o gênero é poesia, o poema é objeto. A poesia não está em tudo? Ou pode estar em qualquer coisa? Não. Não? Não. Uma pessoa que fala bem, ela não é um poeta. Eu vim da faculdade de letras, então eu tenho todas essas questões assim, teorizadas, né? E letra de música é letra de música, poema é poema, enfim. É claro que você tem uma margem aí lírica e poética que você pode dizer que a poesia está em tudo, mas poesia é poesia, né? Poesia para quê? Pra nada. Não precisa ter pra quê. Poesia acho que a poesia é a possibilidade. E é muito mais pro poeta, né? E pro leitor também, que aí ele pega aquilo e faz o que quiser, né? É a possibilidade de falar dentro da incomunicabilidade. Assim, você já reparou o quanto que comunicar é difícil? Falar é fácil pra caceta, mas assim, comunicar é muito difícil, né? E acho que a poesia lida com isso muito bem. Na verdade é o gênero que lida com isso, né? Porque a prosa ela tá ali de algum modo tentando comunicar alguma coisa. A poesia ela não quer comunicar.
E eu não tô falando da poesia surrealista, da poesia... Tô falando, assim, tô falando do poema do Camões, do soneto. Não quer comunicar. Mas não quer comunicar comunicando pra cacete, porque não tem nada tão... Porque a poesia do Camões hoje é tão contemporânea quanto, sei lá, a poesia dos poetas da Patois, da Oficina Raquel, ou da Relicário, enfim. Não poesia pra nada. Você escreve poema? Não? Só leio. Só leio. Então agora, por favor, abandone algum objeto seu, já que você está nessa onda de Marie Kondo, Marie Kondo. Marie Kondo? Marie Kondo, você vai abandonar alguma coisa no nosso Museu de Tudo, pedindo perdão sempre ao João Cabral de Melo Neto, pelo uso indevido do nome. Não, não é indevido não. Poesia tem que servir para alguma coisa, nem que seja para nomear coisa de vez em quando. Ah, então eu vou deixar esse botão aqui, ó. O que está escrito? No rodas que estou leyendo. Que beleza. Obrigado, Raquel. Tá aí. Museu de Tudo. Obrigada. Acabou? Só se você quiser que acabou. Epa. Por que você tá... Não, você fala um monte de coisa assim, né? Você fala... É super gostoso o clima, né? Você fala um monte de coisa que você falaria no bar. Só que tá aí registrado, né? É. Mas... Foi catártico, eu acredito, foi bom. Ah, que bom.